Se você já foi chamada de arrogante, metida ou até mesmo de difícil de lidar, fica comigo nesse vídeo porque isso pode ser apenas um ajuste de posicionamento que deve ser feito o quanto antes. Seja bem-vinda, eu me chamo Viviane Pederiva e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento profissional e pessoal, abordando principalmente temperamentos e arquétipos, porque é através do uso correto deles que você vai conseguir ser quem você é e se posicionar da forma adequada e estratégica para seus clientes e pacientes. Se você é nova aqui no canal, já te convido a se inscrever e acompanhar todos os vídeos que vão ao ar. São conteúdos muito importantes e interessantes para o seu crescimento e desenvolvimento. E o ponto principal da nossa conversa no vídeo de hoje vai ser como você pode e deve se posicionar sem parecer arrogante. Eu sei que essa é uma das dúvidas mais frequentes entre o mundo feminino, porque quando nós mudamos a nossa forma de aparecer, quando nós mudamos o nosso posicionamento, principalmente voltado para a nossa imagem, então através das roupas que nós utilizamos, do corte de cabelo, da postura, muitas pessoas podem acabar taxando isso de arrogância, de ser metido, de querer se aparecer. E não é isso, você tem como fazer esse posicionamento sem se tornar uma pessoa arrogante, sem realmente parecer que está com o nariz empinado e que se acha melhor do que os outros. Porque não é isso, né? Se você está se posicionando de uma forma que parece que você é superior aos outros, esse posicionamento já está errado, já está equivocado. Então vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sei que muitas vezes pode ter acontecido já contigo de ficar pensando, mas se eu me posiciono eu sou julgada e se eu não me posiciono eu não sou levada a sério. Um dos erros comuns quando nós falamos sobre a comunicação é querer se explicar demais quando na verdade você tem que saber se impor. Por isso eu sou uma das pessoas que eu falo contra a palavra acho e luto muito para não utilizá-la no meu dia a dia. Porque quando você está na frente de um cliente, na frente do paciente e você falar eu acho que você deve fazer tal coisa, eu acho que você deve seguir esse tratamento, deve comprar esse produto, o achismo não está no meio profissional. Se você é uma profissional que acha alguma coisa, ali você já perdeu a sua credibilidade. Porque se a pessoa quer um achismo, ela pergunta para o vizinho, ela pergunta para quem convive com ela, marido, filhos, pai, mãe. Ela não vai pagar alguém para a pessoa achar por ela. Não, você tem que acreditar. Eu acredito que isso é melhor para você. Eu acredito que esse procedimento ele vai ser benéfico para a tua saúde. Eu acredito que é nesse caminho que nós vamos seguir. O acreditar você já passa mais firmeza numa simples palavra. E a comunicação verbal correta é tão importante quanto a comunicação de imagem. Embora sim a comunicação de imagem seja a primeira que aparece, de nada adianta você estar arrumada, bem apresentável e falar errado, pronunciar as palavras erradas ou utilizar figuras de linguagem que acaba diminuindo o seu valor como profissional. Então isso também tem que prestar atenção. Então um diferencial que eu quero deixar para você nesse vídeo, um insight, se é assim que eu posso chamar, é que a arrogância, ela fala sobre superioridade. É quando você se sente ou se posiciona como um ser melhor do que os outros. Não melhor profissionalmente, mas melhor em todos os sentidos, como se você não tivesse mais nada a aprender. Então, é nesse sentido de superioridade, você se sente superior aos outros. Mas a questão de posicionamento, ela envolve clareza. Então, enquanto a arrogância se remete à superioridade, o posicionamento está ligado com ser claro. Claro e objetivo na sua mensagem. Qual mensagem você quer transmitir? O que você quer que o seu cliente, o seu paciente perceba da sua postura? São esses pontos que envolvem quando nós falamos sobre posicionamento. E não necessariamente na sua mudança de posicionamento você precisa se tornar ou parecer arrogante. E um ponto negativo aqui que eu já vi muitas profissionais seguindo por esse caminho, mas não é o caminho certo, é o silêncio. O silêncio ele não tem nada a ver com humildade. Muitas vezes o silêncio só significa que você está com medo. Medo de se posicionar, medo de ir contra alguma ideia, porque muitas vezes clientes e pacientes já vêm com uma ideia pronta, uma ideia programada, uma percepção que pode estar errada, e você não tem ou não consegue se posicionar de uma forma clara e mostrar
que você não concorda com isso. Então, nesse caso, o silêncio não é positivo para você, porque a pessoa ela vai sentir insegurança, ela só não entende de que ponto que está vindo. Quando nós estamos inseguras, quando não estamos confiantes, o nosso corpo transmite uma mensagem, mesmo sem ser consciente dessas ações, que passam despercebido de forma consciente, mas o subconsciente percebeu, né? Aquilo que muitas vezes vemos, né? Você vai num lugar, você chega num lugar e diz, não, mas tinha alguma coisa, eu não sei, mas aquele profissional não me passou confiança. E você não sabe dizer por que ele não te passou confiança. Foi algo, alguma ação dele, alguma palavra que tocou o seu subconsciente. Você não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele não te passou confiança. E, então, se isso acontece com você indo em outros profissionais, imagina as outras pessoas te vendo como profissional. Tem que ter um posicionamento adequado para evitar que essas situações aconteçam. Um outro ponto que muitas mulheres buscam é ser discreta. O problema de ser discreta é que ser discreta demais pode acabar te afastando de oportunidades. Porque quem é muito discreto também acaba sumindo da vista. E quem é visto é lembrado. Então, querer aparecer um pouco mais da forma correta, seguindo um posicionamento correto e adequado, trará benefícios à sua postura como profissional. Claro que eu não estou dizendo para você ser espalhafatosa, roupas muito extravagantes, tudo tem que ser direcionado para o tipo de comunicação que você deseja. Mas você não deve pensar ou imaginar que ficando num nível mais discreto você vai passar mais confiança. Isso não é uma regra e você precisa entender isso o quanto antes. E fazendo um link com o que eu gosto muito de trazer aqui no canal, que é a ligação com os temperamentos, né? Esse posicionamento, esse desenvolvimento profissional, mas com os temperamentos. Existem temperamentos, inclusive coléricas, então se você já sabe que o seu temperamento é colérica, preste muita atenção. As coléricas geralmente são taxadas de arrogantes e de metidas, porque as coléricas, o temperamento colérico, ele tem por base, uma das características, é a autoconfiança exagerada. Então, eu confio tanto em mim que deixa que eu faço o que eu sei, deixa que eu faço o que fica bom, deixa que eu compro o que eu escolho melhor. E isso vai afastando muitas vezes as pessoas. Porque se você é tão boa sozinha, não precisa de ninguém. E não é assim que funciona. Então você precisa buscar um amadurecimento referente ao teu temperamento para tentar fugir dessa parte de ser arrogante, de passar essa percepção. Porque o que acontece, né? Quando nós falamos de temperamentos. Mas eu não quis falar isso. Na verdade, eu só falei, eu nem percebi que eu fui arrogante. Exatamente, está tudo na forma de falar, nos gestos que são feitos durante a comunicação. Falar de uma forma brusca, de uma forma dura, ela pode parecer um xingamento, e muitas vezes não é um xingamento. Só que os coléricos tendem a ser mais firmes no que falam. Por isso que é um dos temperamentos, é o temperamento que mais se assemelha, que mais passa essa visão de arrogância. Então você tem que entender, se o seu temperamento é colérica, você vai ser vista mais facilmente como arrogante. E se você não quer ser vista como arrogante, você tem que procurar formas de se comunicar que diminuam essa ideia de superioridade, tá? A pessoa está te vendo como superior, ela não vai ter uma ligação contigo. Muitas vezes isso vai afastar. Normalmente isso afasta, né? Então, procure amadurecer o seu temperamento. Então, como sempre, em todos os vídeos eu tenho procurado trazer formas práticas para ajudar você a melhorar o seu posicionamento e também amadurecer aos poucos o seu temperamento, tá? Então, vou deixar 2 passos aqui práticos para que você já comece a partir de hoje a mudar essa visão que talvez as pessoas tenham de ti como arrogante, metida e difícil de lidar. Troque as justificativas por objetividade. Então, ao invés de ficar se explicando, ao invés de ficar se justificando, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, seja objetivo. É isso é bom para você, para o seu protocolo, para o seu tratamento ou para o projeto que nós estamos montando, isso. Muitas vezes as profissionais tendem a querer explicar demais. Não justifique demais. A conversa às vezes pode ser muito interessante para você e para o outro pode acabar passando uma mensagem errada. Então, ao invés de se justificar, seja mais objetiva. E mantenha a postura firme e tom calmo. Quando você for explicar, quando você for conversar, você mantém uma postura firme de profissional, porque você tem certeza do que você está passando. Se você não tiver certeza, você não transmite a mensagem, porque no que você gaguejar, no que você se embaralhar, já perdeu a credibilidade ali.
Então, você tem certeza do que você está passando, a postura é firme e o tom de fala é calmo e agradável, porque assim a pessoa vai conseguir prestar atenção em você, o seu cliente, o seu paciente vai se sentir chamado a ouvir o que você está falando e também a confiar em você. Eu já quero indicar também o meu e-book sobre temperamento. Se você ainda não sabe o seu temperamento, vale muito a pena adquiri-lo para que você comece a entender de forma clara e objetiva quais são as principais tendências do seu temperamento, por que você age do jeito que você age e como você pode então ir melhorando, porque quanto mais você se conhecer, melhor e mais rápido você vai conseguir fazer os ajustes necessários. E eu também já estou montando um grupo de mentoria, isso é novidade, quis trazer aqui para vocês também, porque nós vamos nesse grupo elevar a visão sobre temperamentos no âmbito profissional para que você consiga utilizar o seu posicionamento estratégico de uma forma muito mais assertiva e ligada com quem você é. De nada adianta você se posicionar de uma forma estratégica, mas essa estratégia não fechar com o seu temperamento, porque aí toda a sua postura vai ficar maçante para você. Você vai achar que você está num personagem. E personagens geralmente não duram muito tempo. Então que você seja autêntica com uma postura estratégica. Eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante para você. Espero que ele te ajude a começar a amadurecer o seu temperamento. Eu espero ver no próximo vídeo, se Deus quiser.